E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje do Pense Matemática, a gente vai fazer um pouco diferente do que essa dinâmica vai pedir, tá? E vamos fazer a dinâmica olha a sombra, tá? Vamos ficar aqui na dinâmica. Vamos aqui para a parte 1. Então, a construção de edifícios altos. Vamos assistir um vídeo e conhecer um pouco sobre a arquitetura de edifícios, suas características e sua construção. Ao terminar o vídeo, converse com seus colegas sobre o que viram, usando as perguntas abaixo como direcionamento. Então vocês vão ver esse vídeo aqui, vocês vão responder essas perguntas para vocês mesmos, tá? Então, na altura da sua cidade, qual edifício você considera mais alto? Qual o tamanho da sombra? O tamanho da sombra depende do tamanho do edifício. A sombra de um edifício sempre tem o mesmo tamanho e formato. Sua casa faz sombra sobre alguma casa vizinha? São os questionamentos que o Pense Matemática introduz para vocês. Indo aqui para a parte 2, tá? Então nós temos um textinho aqui na parte 2 e como não estamos em sala de aula, né, não vai ser possível fazer essas maquetezinhas aqui, né, para fazer essa dinâmica, tá? Que a altura dos prédios que a gente ia calcular eram os referentes a esses prédios que vão fazer, não são os prédios reais que a gente vê, não. A gente ia medir a sombra desses prédios aqui. Como não é possível, tá? Eu vou colocar para vocês outra atividade. Medida das sombras, tá? Então o que eu quero que vocês façam, né? O que eu espero que vocês façam? Vocês vão pegar alguns objetos da casa de vocês, tá? E é importante que vocês façam as medições com esses objetos, tá? Entre umas 7 horas da tarde, 7 horas da manhã e 9 e meia da manhã e lá para as 3 da tarde até umas 5 e meia da tarde, que é onde nós temos mais sombra, né? Então vocês vão pegar esses objetos aí e fazer aqui o que se pede, tá? Então, vão pegar 2 a 3 objetos para fazer isso. Não precisa de muito objeto para fazer não, tá? Então, ó, divida a altura do edifício pela medida de sua sombra. Que resultado você obteve? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o objeto que você escolheu, tá? Por exemplo, posso pegar esse objeto aqui, essa caixa de som aqui, tá? Então, vou pegar aqui, colocar ela no chão, tá? Vou colocar ela no chão lá. Vou medir a altura dela, tá? E a sombra que ela projeta, tá bom? Vamos pegar a altura da caixa e a sombra da caixa. Assim vocês vão fazer com os objetos que vocês vão escolher, tá certo? Então você vai dividir a altura do seu objeto pela sombra. Aí você vê que resultado você teve. Lembra o que é isso aí, né? Isso aqui lembra a razão de semelhança, né? Coisas que vocês viram aí nessa prova que nós fizemos agora, tá? Para o resultado com os outros membros do grupo, já que não temos grupo, a gente não precisa fazer, tá? Então, aí essa pergunta aqui é interessante, ó. Se você tivesse um objeto maior, que por exemplo eu peguei essa caixa aqui, se você tivesse um objeto maior, mais 10 centímetros do que essa caixa, quanto ia medir essa sombra? Será que você consegue fazer essa relaçãozinha aí? Ó, a pergunta é a seguinte: primeiro você mediu a altura do objeto, né? E o comprimento da sombra. Aí a pergunta é a seguinte: se eu aumentasse esse objeto 10 centímetros, qual seria a medida da sombra no mesmo horário? Então isso aí vocês vão ver o que? Parece com o que? Né? Isso aí a gente já estudou, galera. Então vocês conseguem fazer. Só pensar um pouquinho. Aí, a outra pergunta: se você tivesse esse objeto 10 vezes mais alto do que ele é, tá? Então você pega a medida, tá? Pega a medida dele, multiplica por 10, aí vai dar a altura desse objeto 10 vezes maior. E qual o tamanho que seria a sombra desse objeto?
Vamos fazer isso também. E se nesse horário uma pessoa tivesse ao sol, próximos aos edifícios, né, próximo ao objeto que você escolheu, projetasse uma sombra de 1,8 metros, você conseguiria calcular a altura dessa pessoa? Qual seria? Então vocês vão usar para responder essas perguntinhas aqui, né, a 7, a 6, a 5, tá? A razão de semelhança que vocês fizeram lá na primeira pergunta, e que é a razão de semelhança, né? E na parte 4, tá? Vocês vão preencher esse formuláriozinho. Em vez de você colocar a altura do maior edifício, você vai colocar a altura do maior objeto que você escolheu. Então você vai botar o comprimento da sombra do maior objeto e responder essas perguntinhas aqui, ó. Aqui você vê que aqui é a pergunta 6, né? Aqui é a pergunta 7. Vocês respondem aqui, tá? E enviam depois. Eu vou receber pelo próprio Pense Matemática, tá? Não precisa me enviar no WhatsApp não, porque aqui já fica nos relatórios do Pense, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa atividade, tá? Vocês não vão medir prédios, vocês vão medir só os objetos que vocês vão escolher mesmo, tá? E fazer a relaçãozinha parecida com aquelas questões que a gente fez sobre semelhança de triângulos, tá? E é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.